Olá pessoal, tudo bem? Vamos à resolução da nossa questão de número 47 do concurso de Soldados Fuzileiros Navais, turmas 1 e 2 de 2023. Questão de matemática. Então a questão diz o seguinte: em um concurso, 30 questões eram de português e 30 de matemática. Ao conferir o gabarito oficial, Lucas verificou que acertou 90% de todas as questões. Sabendo que ele acertou 80% das questões de português, qual o percentual das questões de matemática que ele acertou? Item A, 20%, item B, 40%, item C, 50%, item D, 70%, item E, 100%. Vamos então à resolução? Próxima página. Então, olha só. Aqui o que eu fiz? Eu organizei da seguinte maneira. Ó. Português, questões de português, 30 questões. Questões de matemática, 30 também. Então, dá um total de 60 questões. Eu organizei aqui, né, na forma de uma regra de 3 simples, e fiz o seguinte. Ó, um lado questões, do outro lado o valor percentual. 60 questões é equivalente, no caso, a 100%. Então, esses 90% de todas as questões, ou seja, questões de português e de matemática, questões de português e matemática, que são 90%, nós precisamos saber quantas questões, então, ele acertou. Então, olha só. Fazemos aqui, 60 está para x, assim como 100 está para 90. Isso implica dizer, ó, tá vendo? Vai dar 100 vezes x, 100x, e multiplicando, né, meio pelos extremos aqui, né, vai ficar 60 vezes 90, 60 vezes 90, vai dar 5.400, né? Então, 5.400 nós temos que dividir por 100, né? Então, dividimos 100 por primeiro membro e 100 também no segundo membro. Então, isso vai dar um total de quantas questões? 54 questões certas. Ou seja, esses 90% de todas as questões equivalem a 54 questões certas. Beleza? Ou seja, de português e matemática. Beleza. Olha só. Aqui, o que eu fiz nessa parte? Eu peguei justamente os 80%, ele acertou 80% das questões de português, beleza? Então, ó, então por que eu coloquei aqui, ó, questões 30 e aqui 100? Porque olha só, olha para cá, tá vendo aqui? São 30 questões o total de português. Eu não posso fazer por 60, eu tenho que fazer por 30. Então é por isso que o 100% aqui tem que ser 30. E agora os 80% de português, ou seja, quantas questões ele acertou? Então, de novo, vou organizar 30 está para y, assim como 100 está para 80. Então, vai ficar 100 vezes y, 100y, e 30 vezes 80. 30 vezes 80 vai dar 2.400. Tá? 2.400 eu tenho que dividir por 100. E também aqui o primeiro membro também por 100. Vai dar um total de 24 questões certas de quê? De português. Ah, estou começando a entender então, professor. Então aqui, ó, 54 questões corretas, ou seja, incluindo português e matemática. Mas aqui no problema ele disse que ele acertou 80% das questões de português. Beleza, então quantas questões de português ele acertou? 24. Aí nós vamos fazer uma outra conta, outro cálculo. Nós vamos pegar o total das questões, lembra que foi 90%? Lembrou disso? Ó, 90% das questões, de todas as questões, ele acertou, ou seja, então, foram 54 questões certas, beleza? Então, transferir para cá. Ou seja, português e matemática. E agora eu vou subtrair de quem? Das de português. Ele acertou 24 questões de português. Quando eu faço a subtração, eu encontro 30. Então, 30, né, tem que ser as questões para matemática. Agora, olha só. Dá uma olhada aqui. Ó. Matemática, ela não tem um total de 30 questões? Então, quer dizer que se aqui o restante, 30, né, que sobrou essa subtração, deu 30, então quer dizer que ele acertou quantos por cento de matemática? 100%. Beleza? Não precisa nem fazer regra de 3. Por quê? Porque
se são 30 questões de matemática e 30 questões de português, ele acertou na realidade 24 questões de português e acertou todas de matemática. E ele, como o problema ele quer saber qual o valor percentual das de matemática, equivale a 100%. Nossa resposta, 100%. Item E. Beleza? Foi? Conseguiu entender? Então é isso. Vejo você no nosso próximo vídeo.